só, a gente está próximo de celebrar a solenidade de Todos os Santos, próximo agora dia 1º, a comemoração também, né, dos fiéis defuntos, né, de quem já se foi. É uma comemoração que a gente tem agora no próximo dia 2 também de novembro. E é exatamente por isso que nós queremos conversar com você, para saber se você sabe o significado exato dessas celebrações. Por que nós celebramos o dia de Todos os Santos e Finados? Existe aí alguma ligação entre esses 2 dias celebrativos? E qual é a ligação que podemos fazer destas celebrações com a Sagrada Escritura? Pois é. Essas e outras dúvidas nós vamos esclarecer agora e aprender juntos com os nossos convidados, né, Letícia? Exatamente, está aqui para conversar com a gente o Padre Leandro dos Santos, da Diocese de Taubaté, nosso conhecido, esteve aqui outro dia, né, ajudando bastante a gente entender muitos assuntos, e também o professor Denis Duarte, cientista da religião. Sejam muito bem-vindos, bom dia, obrigada por estarem aqui e ajudarem a gente nessa tarefa de levar a melhor informação para quem está em casa. Bom dia, obrigado. É sempre bom estar aqui na casa da mãe. Sempre. Bom dia, uma alegria estar aqui mais uma vez. Agora, Padre, qual que é a origem da solenidade de Todos os Santos? A solenidade de Todos os Santos começou a ser celebrada na igreja já no século IX, né? Então, há muito tempo. E a igreja passou a ter uma festa de Todos os Santos justamente para recordar e celebrar não só aqueles que já foram canonizados e reconhecidos oficialmente pela igreja, pela sua vida, pelas suas virtudes. A igreja colocou então essa festa para lembrar de todos os santos, ou seja, sejam os santos que já foram canonizados, reconhecidos pela igreja oficialmente, proclamados santos pela igreja, e tantos outros homens e mulheres que já purificados totalmente das penas dos seus pecados, já estão também na glória de Deus, na glória da santidade. Como nós vamos ouvir por ocasião da solenidade de Todos os Santos, na primeira leitura, lá no livro do Apocalipse, né? Aquela multidão imensa de homens e mulheres, com vestes, aquela multidão de homens e mulheres que lavaram, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e já estão diante da face de Deus. Perfeito. E professor, qual que é o contexto bíblico do Dia de Todos os Santos? É a nossa vocação de cristão, que é a nossa chamada à santidade, né? Lá no livro do Levítico a gente lê Deus dizendo, olha, sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. O padre trouxe aqui uma das leituras da liturgia da solenidade de Todos os Santos no domingo, esta leitura do Apocalipse, que fala, então, tem uma multidão de santos, né? Porque são os eleitos, os santos, mas nós vamos ler no Salmo, que vai dizer, a geração que busca o Senhor. Quem busca o Senhor? Aquele que quer ser santo, que quer imitar a Cristo. E, sobretudo, o Evangelho do próximo domingo, porque o Evangelho do próximo domingo, dessa solenidade, é o das bem-aventuranças. E bem-aventurança, a palavra bem-aventurado significa feliz. Então, feliz é aquele que busca a Deus. O bem-aventurado é aquele que está junto de Deus, que busca essa santidade. E o que é significado de santidade? É significado de felicidade. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que ele diz assim, olha, o pecado provavelmente é o motivo da sua tristeza. Então deixa a santidade ser o motivo da sua alegria. Então é o nosso chamado, né, a esta santidade que a Sagrada Escritura atesta, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Perfeito. Padre, quando a gente reza, né, a nossa profissão de fé, a gente fala sobre a comunhão dos santos. Qual é o contexto litúrgico dessa comunhão dos santos? Esta comunhão dos santos é justamente aquilo que, o sentido pelo qual nós celebramos, né? As duas celebrações, uma ao lado da outra, né? Então existe uma ligação das duas celebrações? Existe, sim. A igreja colocou justamente no dia 1º de novembro a solenidade de Todos os Santos, quando nós então celebramos em comunhão com todos aqueles, como bem disse o professor, que são os eleitos de Deus e que já estão na glória de Deus, mas também no dia 2 a igreja então reza por aqueles que ainda não alcançaram a plenitude dessa santidade, que é a visão plena de Deus, porque foram marcados muitas vezes pelo pecado. O pecado deixou, podemos dizer, algumas sequelas, né? Mesmo tendo sido perdoados, mesmo tendo sido absolvidos, eles ainda precisam se purificar dessas sequelas. E por isso a igreja reza por eles no dia 2, para que eles alcancem a santidade que celebramos no dia
primeiro. Portanto, essa comunhão de toda a igreja, né? Sejam com os santos, sejam com aqueles que estão no purgatório, portanto, se purificando das sequelas dos seus pecados, seja nós que estamos aqui na terra, que também rezamos para um dia poder, como bem disse o professor, alcançar essa santidade. E queria até que vocês falassem, né? Tanto o professor quanto o senhor, como é que a gente pode, então, vivenciar nós cristãos em busca dessa felicidade, em busca da santidade? A comunhão com Deus, né? Acima de tudo, né? Estar em comunhão com Deus. O que nos leva, né, à comunhão com Deus é justamente a vida sacramental, a participação nos sacramentos, a vida de oração, a leitura, né, da palavra de Deus, que nos ensina, que nos orienta, enfim, é estabelecer já agora esta comunhão com Deus para um dia podermos viver essa comunhão em plenitude, né? E aquilo que o próprio Jesus nos ensinou no sentido de a gente tem que viver a lei de Deus, certo? Mas um dia perguntaram para ele assim, bom, a lei é muito grande, dá para resumir? E ele falou assim, dá. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei. Ou seja, a minha relação com Deus, vivia, como disse o padre, a minha vida sacramental, a minha vida em comunhão com Deus, mas também externar isso no amor ao próximo. As ações. Né? Não viver por mim mesmo. Senão eu começo a achar que a santidade é algo que eu vou conseguir pelas minhas próprias forças. E não é assim, né? A gente consegue pelos méritos de Cristo. É Cristo que nos faz santos. Então a nossa parte é buscar esta comunhão com Deus para, por conta da comunhão com Deus, ter a força necessária também para amar o próximo e amar o próximo como a mim mesmo. Bom, a Sagrada Escritura, ela nos aponta Jesus, sem dúvida nenhuma. Agora, como é que a gente aqui na Terra pode fazer para viver isso diariamente? Porque é um exercício diário, sem dúvida nenhuma. Professor, como é que faz para a gente viver isso e chegar a alcançar tudo isso dito nas Sagradas Escrituras? Eu costumo dizer que Jesus é muito prático, né? Os ensinamentos de Cristo, Cristo é o centro da Sagrada Escritura. Todos os outros textos apontam para ele. Então Jesus nos dá ensinamentos porque também Jesus sempre conviveu, né, padre, com pessoas muito simples, pescadores, agricultores. Então o ensinamento também dele é, de certo modo, para colocar em prática na vida das pessoas. Então é isso, é aprender com Jesus, ser como discípulo e missionário que a gente tanto aprende na igreja, discípulo e apóstolo, né? Ou seja, aprender com Jesus e colocar em ação como a vida missionária. Como discípulo eu aprendo com ele, então eu já sei que ele é o mestre. Eu aprendo com ele, mas não adianta só aprender. Eu preciso também colocar em prática. E assim eu vou vivendo esta vida de Jesus, esta vida de santidade que ele tem para nós. Muitas vezes são em pequenas ações, né? No nosso convívio diário com o próximo, seja no trabalho, seja em casa, né? E colocando em prática também a caridade, que muitas vezes acaba sendo esquecida. E também, por ocasião do Dia de Finados, tem uma forma da gente expressar nossa caridade, nosso amor àqueles que já partiram, né? Eu avisei nos finais de semana sobre o Dia de Finados e conscientizava o povo justamente disso. O que nós podemos fazer pelos nossos falecidos? É um dia de saudade, é um dia de tristeza, né? Mas não pode ficar só nos sentimentos, né? Não podemos só chorar a ausência dos nossos entes queridos, que é natural, que é humano. Mas nós temos que fazer algo efetivamente por eles, que é a nossa oração. Por isso a igreja nos pede ao longo destes dias, primeiros dias de novembro, do dia 1º até o dia 8, a buscarmos lucrar indulgências, né? Indulgência plenária para os falecidos, né? O que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é uma graça que a igreja nos concede, a igreja como dispensadora, né, dos mistérios de Cristo, dos méritos de Cristo, né, da graça de Cristo. A igreja então concede indulgência plenária para esses falecidos. O que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é justamente então essa graça especial que a igreja concede para o alívio, a purificação das sequelas, como eu disse, as sequelas que o pecado deixou em nós. Quando nós pecamos, nós causamos em nós uma ferida, uma doença. Mas essa ferida é curada e sanada totalmente pelo sacramento da confissão. Mas ficam as sequelas, né? Como, por exemplo, tivemos aí o Covid, né? Quantas pessoas já não têm mais Covid, mas ficaram com sequelas? Pois bem,
o purgatório, a indulgência plenária, é para o alívio das penas temporais causadas pelos pecados, ou seja, as sequelas que o pecado deixou em nós. E nós poderemos então lucrar essa indulgência plenária para os nossos falecidos ao longo desses 8 primeiros dias de novembro. Como? Através da confissão sacramental, então somos nós que temos que cumprir alguns critérios para lucrar a indulgência para eles. Então, através da confissão sacramental, da comunhão eucarística, visitando os cemitérios ou os oratórios, igrejas, rezando nas intenções do Papa, o Pai Nosso e o Creio. São essas condições para nós estarmos, então, lucrando do dia 1º ao dia 8, a indulgência plenária aos falecidos. Algo que, de fato, nós podemos fazer por eles, né? Algo que, de fato, nós podemos oferecer, especialmente àqueles que já estão em Deus, mas que ainda necessitam purificar-se dessas sequelas para poderem ver a Deus face a face. E de certa forma também ajuda a curar muitas feridas nossas, né? Porque, um ano que se foi, 10 anos, mas muitas vezes ainda fica, né? Esse momento, dia de finados, é um dia que por mais que a gente reze e fale, fica né, o machucado, né? A tristeza que a gente carrega por não ter mais fisicamente a pessoa que a gente ama. E nós também somos humanos, o professor disse muito bem isso, né? A questão do amor a Deus e ao próximo, né? Como essa condição, né? Para buscar a santidade. Mas nos nossos relacionamentos humanos, nós sabemos muitas vezes que às vezes temos algumas divergências, às vezes algo que aconteceu no relacionamento, a pessoa faleceu, a gente fica com aquela culpa. Geralmente eu costumo dizer, pois bem, às vezes as pessoas nos procuram e dizem, padre, como eu gostaria de pedir perdão, como eu gostaria de pedir desculpa para tal pessoa. Olha, isso ficou aqui, nessa condição. Agora, a forma de você estar em comunhão com ela e de oferecer a ela esse amor, etc., é justamente rezando e, se possível, até lucrando a indulgência plenária para ela. Ainda há pouco, Letícia falava sobre as pequenas coisas que nos aproximam de Deus, né? E sabemos que para sermos santos, para nos tornarmos santos, é uma caminhada diária, um pouquinho a cada dia. E não necessariamente de coisas exorbitantes, não é? A busca pela santidade, ela cabe a todos nós, inclusive nas pequenas coisas do dia a dia também, não é? E digo até mais, sobretudo e principalmente nas pequenas coisas, né? A gente não consegue construir uma casa de uma vez só, é tijolinho por tijolinho. Então, eu sou casado. Onde começa a minha vida de busca de santidade? No meu relacionamento com a minha esposa, no cuidado que eu preciso ter com os meus filhos, na responsabilidade com a minha família. Eu trabalho. Então, o segundo lugar em que eu tenho que ter a maior responsabilidade de buscar essa santidade é na minha atividade diária, no labor diário, no relacionamento com os colegas de trabalho. E assim também na minha vida paroquial, mas é entender que é no dia a dia, não há nada assim de grande, né? Porque Jesus nos colocou nesse mundo, para vivermos bem nesse mundo. Mas vivemos bem nesse mundo nesta busca de comunhão com Deus, comunhão com o próximo. E isso naturalmente significa essa santidade. Padre, a gente acha que para ser santo também precisa ser santo. E não é bem assim, não é? Eu costumo dizer que os santos são homens e mulheres que ao longo da vida caíram, mas sempre se levantaram. Como nós ouvimos no Evangelho domingo passado, né? Quando o cego grita, suplicando para que Jesus o cure, etc. Eles vão até Jesus, até o cego, o discípulo, e diz, coragem, levanta-te, ele te chama. Jesus não vai até ele. Jesus diz, chamai-o. Né? Jesus nos chama à santidade. Ele não vem trazer a santidade no sentido de entregá-la simplesmente, sem esforço nenhum nosso. Ele nos chama, por isso chamai-o. E aí os discípulos vêm, hoje a igreja vem e diz, né? Coragem, levanta-te, ele te chama. E aí eu dizia exatamente isso. Os santos são aqueles que foram teimosos, né? Eles foram teimosos. Todas as vezes que caíram, eles se levantaram e seguiram em frente rumo à santidade, rumo ao caminho de Deus. Portanto, ser santo é ser teimoso, é não desistir nunca. Mesmo caindo, procurando se levantar sempre e seguindo o caminho de Jesus. Por isso são exemplos para a gente nos dias de hoje, né? Sempre, exatamente, essa persistência em ir lá e tentar de novo e de novo e de novo.
Padre Leandro, gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui, cientista da religião também, professor Denis. Muito obrigada pela participação aqui na Família dos Devotos. Sejam sempre bem-vindos, muito esclarecedores para a gente, para o público que está em casa também. Obrigado. E a gente não pode esquecer nesse momento que às vezes a pessoa fica muito na dor, mas vamos nos lembrar sempre que Jesus venceu a morte, né? Por isso que os antigos não falam que fulano morreu. Fulano foi o passamento da pessoa. Passou dessa vida para uma vida eterna. Como o povo diz, passou dessa para melhor, ou seja, passou dessa vida que é boa para uma vida melhor ainda, que é a vida eterna. E aqueles a quem a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola, né? Portanto, por mais que chegando agora à proximidade de finados, seja assim um dia triste para nós que perdemos já pessoas que amamos, mas é também um dia de esperança, esperança na certeza da ressurreição. E é claro que você aí acompanhando também a nossa entrevista de hoje tenha cada vez mais certeza de ter um caminho trilhado para adormecer na esperança do ressuscitado também. Obrigada, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Sempre bem-vindos aqui à Casa da Mãe. Obrigado.